noite a todos. Graça e paz, irmãos. É uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos e transmitindo nesta oportunidade a mensagem, a meditação desta noite. Com grande tremor diante do Senhor que eu compartilho com vocês essa meditação que tem falado muito ao meu coração. Espero que também o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Para nós começarmos, eu gostaria que a Marlene pudesse estar colocando para a gente a projeção. E nesse momento você pensasse agora lá na sua infância. Volta lá na sua infância. Volta lá quando você tinha por volta de 5 anos. Talvez você não vai lembrar com 5 anos, tudo bem. Lembra então quando você tinha aproximadamente lá pelos seus 10 anos. Eu acho que aí é uma idade boa, uma idade que todo mundo gosta de se recordar. Momentos de brincadeira, momentos de risada, brincar com os primos, com os amigos da escola, com o pessoal da rua. O pessoal que é mais velho antes brincava na rua. Eu cheguei a brincar na rua, brincava de bola, brincava de vôlei, pega-pega. Hoje o pessoal já não consegue fazer isso com mais tranquilidade. Imagine então você brincando ali com o pessoal na rua, só que aí de repente, não sei se você, por exemplo, já brincou de bola na rua, e na época nós brincávamos e não é que sobrava bola como acho que tem hoje. Lojas de R$ 1,99 com uma bola dente de leite, tão baratinho, tão simples, tão acessível. Lá atrás não era, às vezes, tão simples assim. E só tinha um rapaz, por exemplo, que tinha então a bola ali na rua. E todo mundo brincando, e aquela alegria, aquela festa, só que de repente acontecia alguma coisa da brincadeira e alguém ficava emburrado. Alguém ficava ali bronqueado. Só que na verdade, quem que era? Era o dono da bola. Então acabava simplesmente ali toda a brincadeira. Tinha alguém que ficava ali emburrado, acabava então com a brincadeira. Então eu pergunto para você, se você já brincou, por exemplo, de casamento. Você já brincou de casamento quando você era pequeno, quando você era criança? Quando eu fiz essa pergunta, o pessoal de casa, descobrimos que as meninas elas gostavam de brincar de casamento. Acho que fazia parte, né? Brincava de casamento, brincava de casinha. Não sei se brincava de cozinhar, de lavar, porque as meninas hoje não querem mais saber disso, né? Quer estudar, trabalhar, para terceirizar todas essas atividades. Mas você talvez tenha brincado de casamento. E aí tem lá as meninas vão revezando. Uma vez você é o noivo, você é a noiva, e os padrinhos, e vestia, ou colocava as bonecas ali, né, para ser os padrinhos, as madrinhas ali do casamento, e estão ali brincando, então, de toda aquela cerimônia. Você já brincou? Uma outra brincadeira. Você já brincou de enterro? Você já brincou de fazer um velório? Você já simulou enterro de alguém? Eu estava lembrando, né, quando eu estava conversando com a Keila, eu brincava com o meu gatinho, tinha uns gatinhos em casa, eu brincava com eles de enterro. Mas não enterrava os gatos vivos, tá? Ali a Marlene, não precisa ficar em desespero, eu não enterrava os gatos. É que os gatos de casa, acho que até hoje, eles gostam de ficar dentro da caixa, sabe, caixinha de papelão, tinha a caixinha de sapato, a gente deixava ali, e em casa eles ficavam entrando, a gente fechava, vamos brincar então de gato, e acabamos brincando então até de enterrar o gato. É exatamente nesse contexto, é exatamente nessa linha de pensamento de brincadeira de criança que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Um texto onde fala que as crianças brincavam de casamento, né? Tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Eu quis então propor uma brincadeira de criança, uma brincadeira onde pudéssemos todos participar, mas ninguém quis participar de uma brincadeira alegre, uma brincadeira festiva. Então vamos propor uma brincadeira mais triste, uma brincadeira fúnebre, uma brincadeira de enterro.
mas assim, mesmo assim, entoamos lamentações e não chorastes. Irmãos, lembra dessa passagem? É um texto que eu particularmente não vi muitas mensagens, mas você pode abrir na sua Bíblia. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 19. E eu quero que os irmãos foquem na seguinte questão: desculpas que nós colocamos, desculpas que eu coloco, desculpas que você pode estar colocando hoje para negar a um convite, no caso aqui, ao convite de uma brincadeira, mas você também pode estar prestes a negar a um outro tipo de convite que eu quero compartilhar com você. Nós estamos diante de Deus, sempre sendo convidados para receber dele maior dose de amor e cuidado. Você sempre, a cada dia, a cada instante, o Senhor quer derramar sobre a sua vida maior dose, infinita dose de amor e cuidado. E quais são as desculpas que infelizmente nós acabamos dando para negar a esse convite tão especial do Senhor? Mateus capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 19. Acompanhe a sua Bíblia. Ao que posso comparar esta geração, são como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Versículo 19. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Nós cremos que ela vem em nossos corações. Nós apresentamos a Tua palavra e ela nunca volta vazia. Crendo nessa realidade, no Teu poder, Senhor, nós descansamos e abrimos os nossos corações para que Teu Espírito fale a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós viemos então de um contexto, os irmãos conseguiram entender o panorama. Aqui nós temos a questão: tocamos flauta, propomos aí uma brincadeira, mas vocês não dançaram. Propomos um casamento, vocês não quiseram participar. Nós cantamos então um lamento, o oposto, né? Que seria uma proposta totalmente oposta a essa brincadeira, mas vocês não se entristeceram. É como uma postura de uma criança mimada. Exatamente isso que o texto nos coloca. Uma criança mimada, uma criança birrenta, que fica ali questionando tudo e todas as coisas, simplesmente para não participar de uma simples brincadeira. É isso que o texto nos coloca. E em comparação a este exemplo, a palavra do Senhor nos mostra que exatamente às vezes é essa postura que nós temos e nós não queremos aceitar a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas e nossos corações. Por vezes nós colocamos o que nós chamamos lá na empresa de desculpas verdadeiras. Por que você não vai se dedicar mais? Afinal de contas eu tenho que trabalhar. E a desculpa de trabalhar, que ela é verdadeira, você tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Em casa, quando a Keila vai trabalhar, ia trabalhar de sábado, falava: alguém tem que trabalhar, então a Keila vai trabalhar de sábado, eu fico em casa descansando. Só que a Keila já terceirizava a limpeza da casa, da cozinha, fazia o almoço e já passava para mim. Só que eu posso, se eu quiser, colocar essa desculpa como verdadeira e absoluta para não dar um passo a mais de entrega ao Senhor. Talvez você conheça famílias, casais, jovens casais que recentemente tiveram filhos, ou
ou pessoas, né, casais que tiveram filhos, e após a vinda dessa criança, nunca mais o envolvimento delas na igreja foi o mesmo. As crianças acabam sendo um motivo e uma desculpa verdadeira, porque é verdade, o pai e a mãe têm que cuidar da criança. O pai e a mãe têm que, quando vem para a igreja, tem que preparar uma big e uma bolsa. É bolsa, é carrinho, é kit, como que chama que coloca no carro? Bebê conforto. E você vai abrir o porta-mala daquela família, 70% ali já montado para atender às necessidades da criança. Só que nós acabamos vendo e podemos nos colocar em uma posição de tentação de colocar então as crianças como uma desculpa verdadeira para eu não ir a um evento da igreja. Uma desculpa verdadeira para eu não participar de um café com palavra. Afinal de contas, eu estou cansado. Afinal de contas, eu não durmo até às 11, meio-dia, nenhum dia da semana. Puxa vida, eu mereço um descanso, você pensa. Só que o perigo é justamente isso. Essa desculpa que é verdade, você não dorme a semana inteira até meio-dia, mas acaba sendo um grande perigo para que nós não nos aproximemos do Senhor e não venhamos a experimentar essa dose a mais de amor e cuidado e bênção que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. Então nós ficamos dando desculpas no trabalho, desculpas nas crianças, ficamos colocando desculpas no nosso sono de beleza e assim por diante, e não participamos então do café com palavra. Versículo 18 e 19. Pois veio João que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. João ele vem com uma mensagem, só que então o povo ele olha aquela mensagem e fala, ah não, esse cara jejua, não bebe vinho, esse cara tem demônio. Não. E aí em contrapartida olham para Jesus, olham a mensagem que Jesus transmite ao povo e fala, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está o comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. É aquela postura que é clássica, nós vemos nos evangelhos. Os judeus, eles queriam um João Batista, não tão duro, tão sério, mas eles exigiram um João Batista alegre, que pegasse mais leve, afinal de contas eles estão cansados e assim por diante. Os judeus, eles queriam um Jesus não tão, podemos dizer assim, fanfarrão, comia, bebia, festejava, se alegrava, não, eles falavam, não, Jesus tem que se lamentar mais, esse cara é muito feliz, esse cara é muito alegre, e colocavam então defeito em cada um deles. Nenhum dos dois viveram as expectativas, que eles tinham. Então o que eles continuamente faziam? Queixavam, colocavam desculpas aqui que a gente pode colocar como verdadeiras, e não aceitavam aquilo que era de Deus, aquilo que era especial de Deus para a vida deles. Eles fecharam então os corações. Aquela foto ali daquele cara no telefone, eu tenho certeza que você já passou por isso. Uma vontade tremenda de ligar para o serviço de atendimento ao consumidor e fazer uma reclamação. A minha última reclamação foi terrível. Eu, como todo dia, eu vou para a empresa de fretado. E naquela semana, uma bela semana, trocou-se então o ônibus do meu fretado. Trocou o ônibus do meu fretado e trocou também o motorista do meu fretado. Só que sabiamente a empresa pegou esse motorista novo e fez ele fazer o itinerário por 3 vezes. E eu vi o rapaz aqui no ônibus fazendo itinerário 3 vezes. A primeira vez que ele fez o itinerário sozinho, eu estou no ponto de ônibus, eu consigo ver o ônibus vindo lá de baixo, na avenida, ele vem, passa, aí eu desencosto ali de trás, da parede,
Eu já chego assim no meio fio, já me posicionando para entrar no ônibus Aí, para piorar as coisas, o meu telefone estava sem carga, eu conseguia ligar para a Keila. Só que mesmo se eu tivesse com crédito, eu não conseguia ligar para a Keila, porque a Keila provavelmente já estaria no começo da aula dela, não ia conseguir me resgatar. Ou seja, fui de Poeirinha, conhece o Poeirinha? Poeirinha é o ônibus de linha aí, que ele vai passando, vai levantando poeira para todo mundo é lado. Peguei 2 Poeirinha para ir para a empresa. Só que, irmãos, o meu ódio era tão grande que eu fiquei no ponto. Era tão grande que eu falava para mim mesmo: hoje eu vou perturbar alguém, né? A empresa é a Planeta Tour. Eu vou ligar para aquela Planeta Tour e vou perturbar a vida de alguém. E ligava e não me atendia. Aí fui, mandei e-mail e eu queria ser restituído no meu prejuízo de tempo, meu prejuízo, porque eu tive que pagar do meu bolso 2 ônibus para chegar lá na empresa, e mandei e-mail e assim por diante. E tenho certeza que você com celular, com algum outro tipo de produto, um produto novo que você talvez tenha comprado, você pagou por aquele produto e ele não atendeu a sua expectativa, então você vai e reclama. Só que esse, na verdade, é um ponto que pode ser problemático quando nós vemos espiritualmente as coisas e queremos atribuir e colocar toda essa ira, essa coisa de consumidor aqui dentro da igreja. Nós não estamos aqui dentro da igreja para consumir. João Batista e Jesus, eles se colocaram ali diante do povo não para ser um produto e o povo então assim consumir, e eles ali aplicavam então as reclamações. Não, o grande perigo, o grande cuidado é exatamente esse. Nossos corações, eles podem estar rejeitando muitas coisas quando nós não somos supridos em algumas expectativas. Quando nós buscamos com a força própria, energia própria, esforço próprio, na carne, a justiça, nós não conseguimos então receber de Deus aquilo que Ele tem de especial para as nossas vidas. Passamos então a ter uma vida de murmuração, uma vida de reclamação. Exatamente como nós vemos aqui na palavra. É como se nós tivéssemos uma postura de criança. Uma criança mimada que só olha a necessidade, que só olha a própria expectativa. Só que Deus não está tão interessado na sua expectativa. Deus está profundamente interessado na sua necessidade, a sua real necessidade de ouvir uma palavra, de ouvir alguma coisa que é especial. Jesus então, ele comia pão e vinho, e era chamado de glutão e beberrão. Jesus era chamado bêbado. João comia gafanhotos, mel silvestre, e era chamado de endemoniado. O pessoal olhava João Batista e falava: puxa, esse cara tão especial, tão exótico, olha o cardápio dele. Comia gafanhoto, que delícia! Imagina gafanhoto frito ou grelhado ali na brasa. Você dá aquela mordidinha, dá aqueles estralinhos crocante do gafanhoto, e ele comia ali mel silvestre e era chamado de endemoniado. Assista esse próximo vídeo. Como diz o velho ditado, as aparências enganam. E é verdade. Não olhe para aquela pessoa que está ao seu lado e diga: ah, esse cara é muito diferente de mim. Eu não posso convidá-lo para ir à minha igreja. Não posso deixar que os meus amigos me vejam chegar com esse cara. O que nós precisamos é enxergar os outros como Cristo os enxerga, com uma compaixão intensa pelos perdidos. Quer saber? Todos nós precisamos de Deus. Não importa como seja a pessoa ou quão diferente ela seja de você. Como cristãos, somos responsáveis por alcançar os que estão ao nosso redor. A eternidade deles depende disso.
Precisamos parar de nos preocupar com a opinião dos outros. Precisamos abrir os nossos olhos. Novas oportunidades são colocadas à nossa frente todos os dias para sairmos de nossa zona de conforto, abrir a nossa boca e dizer essas simples palavras. E aí, cara, se você estiver livre esse final de semana, vai ter um evento legal na minha igreja. Nós queremos e temos a tendência de querer julgar as pessoas. Julgamos e quando nós olhamos então para aquela pessoa, os nossos corações são blindados, bloqueados e nós não queremos ouvir o que aquela pessoa tem. E deixamos de experimentar o especial de Deus para as nossas vidas, porque estamos julgando como crianças mimadas, colocando desculpas verdadeiras para não ouvir a mensagem que Deus tem para cada um de nós. E essa mensagem é uma mensagem que Ele quer depositar em nossas vidas maior dose de amor, maior dose de presente para nós mesmos. E nós colocamos então várias desculpas, colocamos muitas coisas para impedir. Como diz o Berg. Versículo 21. Deuteronômio 21, versículo 20 e 21, para vocês terem bem claro de que quando os judeus, ali os líderes religiosos, estão comentando que Jesus, ele é um beberrão e assim por diante, você fala assim, chamar ele de beberrão não tem nada demais, é algo simples. Mas não, Deuteronômio 21, 20 e 21 diz assim: e aos líderes, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Quando os líderes religiosos estão comentando que Jesus, ele é um beberrão, eles estão lembrando desse texto e condenando profundamente a vida de Jesus, a postura dele, e julgando então ali toda a sua postura, toda a sua mensagem, e assim rejeitando. Os irmãos conseguiram entender até aqui? Deus, ele envia os seus mensageiros, a pessoa de João e Jesus, mas os seus contemporâneos, eles não fazem nada além de achar falta neles. Você talvez conheça alguém que, olha, eu não vou na escola dominical, não, eu não venho no café com palavra, porque quem dá o café com palavra é o fulano de tal, e eu não gosto quando o fulano de tal fala. É essa a postura que você vai. Olha, tal dia à noite lá na vila, o Cássio vai pegar de novo. Eu não gostei do Cássio, japonês chato, não gostei dele, eu prefiro o Carlos pregando. É exatamente essa a postura. Nós ficamos então avaliando e não queremos abrir os nossos corações para a mensagem que é muito maior, né, do que eu, o Carlos ou os professores do Café com Palavra. Colocamos no mensageiro, talvez, né, o problema está em você. O problema está em você que você acaba colocando nas outras pessoas. Você talvez tenha uma postura de que as pessoas nunca são boas o suficiente para andar com você. Afinal de contas, você está no patamar acima. Você está num nível acima. Afinal de contas, eu estudei em tal faculdade, eu moro em tal bairro, eu uso tal marca de roupa, eu ando com tal tipo de celular, eu tenho determinado carro, então eu não posso me misturar com qualquer um. E assim nós rejeitamos o que Deus tem de especial para as nossas vidas. Julgamos a cada um que se coloca ao nosso lado. E às vezes até as amizades nós selecionamos apenas para garantir alguns status privilégios. O nosso foco é bem interessante. Quando nós olhamos para a nossa vida,
Eu sempre quero focar naquilo que eu tenho de boas características. E quando eu olho para a vida das pessoas, é amplificado os defeitos delas. Olha, tal pessoa não chega no horário nunca. Tal pessoa sempre tem um vício na palavra, tem um tique no rosto, não sei, alguma coisa que irrita você. E esse é o problema. Nós focamos naquilo que às vezes irrita. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ouvir nada daquela pessoa, porque nós já julgamos e assim bloqueamos o nosso coração. Isso aqui acontece bastante, acho que na idade por volta dos 10 aos 15 anos, onde ali aquela pessoa começa a ter uma compreensão mais aberta e mais clara do que é certo e o que é errado. Então aquela pessoa com uns 10 aos 16 anos, 17, tem uma capacidade de julgar, e o pai e a mãe eles vêm com uma orientação e bloqueia também o coração e fala: não, meu pai e minha mãe são totalmente caretas, eles não entendem o que estão falando. Eu não quero ouvir a mensagem que eles têm. Um professor dando uma orientação, o líder da igreja dando uma orientação, bloqueamos então todos os nossos ouvidos, não queremos ouvir absolutamente nada. Só que essas desculpas que nós podemos colocar e que podem ser consideradas como verdadeiras, na verdade são desculpas ao convite. E em cima desse texto, observando também outro contexto, é um convite de uma entrega. E você pode estar rejeitando essa proposta, e que eu te garanto que é a melhor proposta que pode aparecer diante da sua vida. Imagina a melhor proposta de emprego. Imagina aquilo que você vai com muito pouco esforço ganhar muito dinheiro. É o que o mundo quer. E talvez seja o que o seu coração hoje esteja procurando. Só que aqui, as pessoas, os judeus, estavam rejeitando a palavra de Deus, uma palavra de salvação, porque estavam ali com o coração blindado. Quais são as desculpas, talvez, que você tenha colocado para negar a esse convite? Os judeus colocavam a desculpa que Jesus era um beberrão, que João Batista era muito serião, ele tinha que se alegrar um pouco mais, e não queriam ouvir a mensagem. E essa mensagem, na verdade, ela é sempre um convite a um passo a mais de santificação. Mas aqui eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Para finalizar ali o estudo do texto, está escrito: mas a sabedoria é comprovada pelas obras que acompanham. Quando os judeus ouviam, aquela mensagem, a mensagem de João e a mensagem de Jesus, eles simplesmente falavam em seus corações: não faz sentido isso ser bom. Não faz sentido essa mensagem, a mensagem que está na Bíblia, ser boa, porque ela me orienta a ser fraco. A mensagem que nós vemos nos evangelhos é uma mensagem que fala que nós devemos ser o último. Nós devemos ali abrir mão dos meus direitos. Nós devemos nos colocar como louco. Os caras já te chamaram na escola, no serviço, de doidão, de maluco? É exatamente por isso. Quando a pessoa olha de em primeira instância a palavra, fala: puxa vida, não faz sentido. Não existe sabedoria no que João e que Jesus estão pregando. Blindam os corações e colocam desculpas para não ouvir. Afinal de contas, a palavra diz que você tem que ser o menor. Aqui dentro da igreja, você tem que ser o menor de todos. Hoje pela manhã, no texto de 1 Coríntios,
nós estávamos estudando que Paulo, ele se considera um ministro, só que a palavra original ali do ministro tem uma tradução, é uma palavra que é utilizada para se referir aos remadores de navio, que ficam ali dentro de um porão, destinados a trabalhar o dia inteiro remando, ali mesmo fazer as suas refeições, ali mesmo fazer as suas necessidades, e condenados a total escravidão e vida de servo. Nós devemos ser servos. Você imagina, não é possível, essa mensagem aqui não faz sentido para a minha vida. Eu ser servo? Não. Aí aqui, ó, da outra face. O que? A pessoa me agrediu. Pois é, dê a outra face. Transmita perdão. Alguém te agrediu. Você vai então me dar um presente. Os textos estão ali do lado. Ou alguém tira vantagem de você e você vai de coração aberto e se dispõe então a ajudar essa pessoa. Humanamente falando, quem escuta, toda essa base bíblica, a verdade que está contida nos evangelhos mostra que sim, essa é a verdadeira sabedoria que é comprovada pelas obras dos ministros de Deus. Obras que são comprovadas ali na vida de João Batista e na vida de Jesus. As obras de Cristo são as próprias obras messiânicas, assim demonstram a sabedoria dele. No Evangelho, nós somos convidados a viver nesse oposto. E quando nós vivemos então essa tensão desse oposto, de forma especial e sobrenatural, você passa então a conhecer um pouco mais do Senhor. Você então passa a conhecer um pouco mais do que é caminhar com Cristo. Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto, que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Assista esse próximo vídeo. Imagina Jesus ao longo do seu dia a dia caminhando com você, acompanhando você no seu trabalho, no simples dirigir, Jesus caminhando ao seu lado, no momento de tensão, talvez de uma cirurgia, no parto. A gente fala, olha, sente o cheiro, olha que especial que a vovó preparou para você. E Jesus ali participando do seu caminhar, Jesus participando de uma simples brincadeira ali no quarto, você cuidando do seu gatinho, do seu cachorrinho. Jesus demonstrando o amor dele no simples comer de um bolo tão gostoso. Naquele momento difícil da escola, todo mundo indo bem nas notas, só você lá, cabeção, não consegue entender nada, está do seu lado. No momento do serviço, que ninguém te nota, ninguém percebe que você existe. Jesus está ao seu lado, sabe que você existe. Ele está constantemente ao nosso lado e quer estar cada vez mais ao nosso
cada instante mais é estar ao seu lado. Resumidamente, se você dormiu a mensagem inteira, não tem problema. Pode agora acordar, espreguiçar. Jesus, Ele quer estar ao seu lado. Simples assim. E o estar ao seu lado, eu gostaria de chamar e destacar em duas palavras. A primeira palavra, que é a salvação. Porque se você não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador, para que Ele consiga, para que então com a sua autorização, Ele caminhe cada vez mais ao seu lado. Só que aí existe uma outra notícia. No momento em que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você abre seu coração, existe uma outra palavra, que é a que eu chamo de santificação, que é o que? É como se fosse essa de salvação, só que ele já está em seu coração, só que cada dia mais você vai dizendo sim a Jesus e não a você mesmo. Você quer deixar as coisas do mundo, você quer deixar aquelas coisas que a carne acaba procurando, para dizer sim a Jesus, dizer sim à palavra de Deus, para que então Jesus ele possa caminhar cada vez mais ao nosso lado, cada vez mais ao nosso lado. Você é convidado a permitir Jesus a estar cada vez mais ao seu lado. Esse é o convite. Um simples texto, uma parábola que, em casa, eu falo para aquela, é a parábola dos meninos na praça. Não sei se você já ouviu essa parábola antes, mas eu gostaria de orar nesse instante também para estarmos encerrando. Abaixa a sua cabeça, vamos estar orando. Senhor, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, porque apesar de nós sermos tão pecadores, tão miseráveis, egoístas, egocêntricos, pensamos naturalmente primeiro em nós mesmos, mas o Senhor vem com grande graça e misericórdia e nos oferece um grande presente. Se o Senhor tivesse escolhido um homem, um único homem para salvar, ó Deus, Tu serias eternamente, infinitamente misericordioso, porque nós pecamos. Mas o Senhor abre a salvação a toda a humanidade e a cada um de nós. E conosco aqui nessa noite o Senhor compartilha toda a eternidade, a Tua presença na eternidade. E nós podemos ser considerados como co-herdeiros em Cristo. Cristo sendo vitorioso em tudo, em todas as coisas. Cristo nos chama de irmãos e nos chama a participar do seu reinado por toda a eternidade. Obrigado por esse presente. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pela Tua misericórdia. Nesse instante, ó Deus, eu gostaria de estar orando, porque talvez aqui, nessa noite, tem alguém que tem dúvida da salvação. Alguém que quando pensa na morte, alguém que quando pensa em perder a vida, não tem a certeza de que estará com o Senhor durante toda a eternidade. Existe essa dúvida. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar tocando nesta vida, nesse coração, nesse exato momento, falando de que o Senhor ama e entregou a sua vida em favor dessa pessoa. Por favor. Do mesmo jeito que nós aceitamos esse desafio de caminhar mais, cada vez mais ao Teu lado, Senhor, dizendo não para a nossa carne, não para nós mesmos, e dizendo sim cada vez mais para o Senhor em santificação. Nós queremos ter o Senhor ao nosso lado. Nós queremos ter cada vez mais o Senhor andando conosco, falando aos nossos corações, suprindo assim as nossas mais profundas necessidades. Abençoe, ó Deus,
a cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, nas suas batalhas, nas suas dúvidas, nas suas crises, em nome de Jesus, que eles possam sair daqui com essa visão muito clara de que o Senhor está ao lado deles, de que o Senhor caminha ao lado deles, mesmo eles não sentindo às vezes a tua presença, mas que possamos ter essa certeza em nossos corações, para nós podermos assim enfrentar essa semana que se inicia, debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.